Sabe quando você olha para o céu durante a noite e de longe vê aquela lua minúscula? Dá para imaginar que um ser humano já pisou nela? Hoje vamos falar sobre a missão Apollo 11, toda a trajetória do homem até pisar na Lua pela primeira vez. Mas antes de iniciarmos, nos ajude com o seu like. Desse modo, o YouTube passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. O que é a missão Apollo 11? Qual é a missão da Apollo 11? Pergunta você. Bem, deixe-me dizer-lhe, foi um grande acontecimento. Quero dizer, o homem pousou Lua. Você consegue imaginar? Foi exatamente isso que os 3 astronautas fizeram. Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong voaram para a Lua em 1969 no módulo de comando Columbia. Tudo isso fazia parte do projeto Apollo da NASA, o que foi um grande negócio na corrida espacial. O homem finalmente chegou à Lua e foi um dos maiores momentos de todos os tempos. Aposto que aqueles 3 caras estavam se sentindo muito legais até que perceberam que tinham que passar dias juntos em uma nave espacial apertada. Mas eles conseguiram chegar à Lua e isso é tudo que importa. Lançamento do foguete e injeção lunar. A missão da Apollo 11 foi um marco histórico para a humanidade. Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturn V lançou a espaçonave na órbita da Terra. Foi uma experiência de arrebentar os nervos, pois a subida vertical inicial durou apenas 13,2 segundos. Mas logo o foguete ajustou seu rumo e entrou na órbita da Terra após 12 minutos de voo a uma altura de 185 quilômetros. Então, a primeira etapa do foguete se desprendeu aproximadamente 2 minutos e 40 segundos após o lançamento, abrindo caminho para que a espaçonave avançasse em direção ao seu destino. A trajetória da espaçonave foi posteriormente reajustada cerca de 30 minutos após a entrada na órbita da Terra, para que a manobra de injeção translunar pudesse começar. O processo de injeção translunar foi uma manobra crucial que impulsionou a espaçonave em direção à órbita da Lua. O módulo de comando da nave espacial Apollo 11 passou por uma complexa manobra de rotação para acoplar-se ao módulo lunar Eagle, que forneceu a propulsão necessária para alcançar a Lua. Esta manobra foi essencial para assegurar que o curso da nave espacial fosse adequadamente ajustado para um pouso seguro. Além disso, para evitar qualquer possível colisão entre a espaçonave e o estágio final do foguete, ela foi lançada no espaço em uma órbita ao redor do Sol. O pouso da aeronave. Certamente os astronautas ficaram com frio na barriga em determinado momento do pouso da aeronave, pois durante a descida, os astronautas perceberam que sua trajetória havia sido ligeiramente alterada, o que levou à emissão de algumas advertências de emergência pelo computador da nave. No entanto, foi descoberto que esses alertas eram resultado de um erro em um dos radares do módulo lunar. Felizmente, o problema foi corrigido e o pouso continuou seu curso. Armstrong, um dos astronautas, notou que o local de pouso pretendido tinha uma superfície ligeiramente mais irregular e acidentada do que o desejado. A essa altura, eles já estavam em uma altitude de cerca de 90 metros. Armstrong acabou assumindo o controle semi-manual do módulo lunar, a fim de evitar uma tragédia. Ele fixou sua atenção nas grandes rochas que havia avistado durante a descida para estimar sua velocidade de aproximação. Mesmo com tudo isso, houve um pequeno problema. Ele se esqueceu de desligar os motores da nave Eagle quando aterrissou na Lua. Conforme instruído, ele deveria ter desligado os motores imediatamente após a detecção do contato com o solo lunar, pois havia uma possibilidade de uma grande explosão devido à pressão produzida pelos motores ser parcialmente refletida pela superfície lunar. No entanto, apesar desse pequeno erro, o pouso foi concluído com sucesso. Os primeiros passos na Lua. Finalmente, um dos maiores sonhos e objetivos americanos haviam se tornado realidade. Quando os astronautas vestiram seus trajes e saíram do módulo lunar, foram recebidos com uma vista que poucos jamais viram: a superfície estéril de nosso vizinho celestial mais próximo. As primeiras palavras pronunciadas por Neil Armstrong estão gravadas na história. Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. A bandeira americana foi hasteada em solo lunar logo em seguida, marcando o sucesso da missão. Foram instalados dispositivos-chave de medição, tais como medidores de atividade sísmica e retrorefletores, que continuam sendo usados até hoje. Enquanto Michael Collins orbitou a Lua no módulo de controle, Neil Armstrong e Buzz Aldrin exploraram a superfície lunar, além de eles instalarem uma ampla gama de dispositivos de medição e detectores como já citado. Eles também tiraram inúmeras fotografias e coletaram mais de 20 kg de amostras de rocha e poeira do solo lunar.
Não é à toa que a missão Apollo 11 é um dos acontecimentos mais conhecidos da história. Afinal, o que sempre vemos é a Lua de longe, que parece ser minúscula. Diga-se de passagem, pisar nela com certeza é uma experiência sensacional. Mas chegar a esse ponto não foi um feito fácil. A NASA havia realizado outras 20 viagens espaciais nos 6 anos que antecederam a Apollo 11, mas nenhuma delas havia resultado na aterrissagem humana em território extraterrestre. Retorno à Terra. Com o módulo Columbia entrando na atmosfera depois de passar 44 horas na órbita lunar, a orientação do módulo foi ajustada para garantir que ele enfrentasse o escudo térmico da Terra para baixo, garantindo sua aterrissagem segura. Após uma viagem de quase 200 horas de retorno, o paraquedas do módulo de comando finalmente foi desdobrado, embora 36 minutos mais tarde do que o esperado. Foi então que o módulo Columbia foi lançado no Oceano Pacífico, onde foi resgatado pelo porta-aviões norte-americano USS Hornet. Foi um evento importante que marcou o fim de uma missão incrível, e que entraria para a história como uma prova de engenhosidade e perseverança mesmo após tantas falhas. Qual foi a razão por trás da decisão dos americanos de enviar um homem à Lua? Então, por que os americanos decidiram enviar o homem para a Lua? Bem, tudo começou com uma decisão política tomada pelo presidente Kennedy em 1961. Naquela época, a corrida pelo espaço estava no auge e os Estados Unidos lutavam para manter seu domínio nesta área. A opinião pública americana foi fortemente influenciada pelo fato de que os soviéticos os haviam ultrapassado nos avanços tecnológicos. Portanto, a decisão de Kennedy foi baseada na necessidade de recuperar a superioridade americana no espaço e de restaurar a confiança pública em sua presidência. Isto levou ao famoso programa Apollo, que finalmente alcançou seu objetivo de aterrissar homens na Lua. E como resultado desta conquista, os Estados Unidos recuperaram seu status de líder na exploração do espaço. Ambos os países estavam em uma corrida para demonstrar seu domínio, e o discurso de Kennedy deixou claro que os Estados Unidos estavam determinados a sair na frente. Enviar um homem para a Lua não se tratava apenas de exploração científica, mas também de mostrar o poder econômico e tecnológico dos Estados Unidos. Foi um movimento ousado que capturou a atenção do mundo e cimentou a posição americana como uma superpotência. Não há dúvidas de que os americanos comemoraram muito tal conquista, afinal, os inúmeros testes que antecederam a primeira ida do homem à Lua valeram a pena. Você queria ter a sensação de pisar na Lua para saber como é? Teria coragem se houvesse oportunidade? Diga nos comentários. Se inscrevendo no canal agora, você não perde nenhum dos próximos conteúdos. Clique no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo!